Olá a todos que nos acompanham. Hoje eu converso com a Ieda Assunção, ela é psicóloga em Apucarana e vai falar sobre o Dia Internacional do Autismo, que acontece no próximo sábado, dia 2 de abril. Ieda, um bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos e obrigada pelo convite. É uma honra vir falar daquilo que eu gosto muito, que é o autismo. Dia 2 de abril se comemora no mundo inteiro a conscientização dessa condição do neurodesenvolvimento, que acomete vários atrasos de forma precoce na criança. E é importante que a nossa sociedade, cada vez mais, ela tenha conhecimento de como entender esse transtorno, de como ajudar as nossas crianças, como que é esse tratamento e de forma precoce como que eu posso verificar esses atrasos e procurar ajuda de especialistas. Ieda, então vamos começar a falar sobre como identificar sinais precoces do autismo. Os sinais precoces, geralmente ele é visto pela mãe, que é a primeira pessoa que tem contato com a criança, e ela vai levar essas indagações para a neuropediatra, para a enfermeira da creche, né, que é a nossa porta de entrada de atendimento na área da saúde, e a partir daí a gente leva para os nossos especialistas, que seriam um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Os sinais, eles são bastante evidentes. Geralmente as famílias, principalmente a mãe, ela já começa a perceber, se ela tem um primeiro filho, ela começa já a fazer a comparação de que alguma coisa está diferente. Então, tem alguns sinais bem importantes, que é a falta do contato visual, a falta da atenção compartilhada, que é quando a criança olha para o papai, olha para a mamãe, olha para o brinquedo, ela faz essa triangulação de olhar, né, dizendo através do olhar, papai, mamãe, eu quero aquilo ali. A falta da linguagem, né, a falta da fala oral, e com isso prejudica também outras dimensões da área da linguagem. Atrasos motores, a criança começa a apresentar uma estereotipia, que é uma movimentação do corpo exagerada, em excesso. Também ela tem uma estereotipia vocal, que seria as ecolalias. Ela tem... O que seria isso, Ieda? Ecolalia é quando a gente tem 3 tipos de ecolalia. A gente tem a ecolalia imediata, a tardia e a mitigada. Então, a imediata é quando você olha para a criança e fala, bom dia, Maria, e ela, bom dia, Maria. Ela responde exatamente o que você perguntou. Então, acaba não tendo uma interação funcional de diálogo. E isso atrasa muito a comunicação e a compreensão que essa criança tem de estar em contato com outras crianças, porque ela começa a repetir tudo o que o outro fala. A criança tem uma dificuldade de interação social desde muito cedo, então gosta de ficar sozinha, brinca de forma diferente com objetos. A própria literatura nos mostra a criança que gosta muito de girar coisas, de olhar para ventilador, de olhar para a luz, de olhar em canto de olho, então ela vai olhar um objeto ou alguma coisa, ela olha de lado. Crianças que não conseguem te abraçar de frente pelo contato visual, então a criança ela vai de costa para você. Então você fala assim, oi, tudo bem, fulaninho, vem aqui. Quando você vê ele tá de costa, eles não conseguem ter uma interação igual aos outros dos pares, ele começa a ter seletividade alimentar, então ele tem uma restrição, aceita e não aceita certos tipos de alimentos, tem a dificuldade motora fina, motora ampla, então aquela criança que às vezes vai cair com pouco equilíbrio, então precisa ali de uma fisioterapia. Temos aí acompanhamento também da terapia ocupacional. Na área da linguagem a gente vai ter que ter a terapeuta fonoaudióloga para nos ajudar e ensinar essa família. Crianças que às vezes vão ter dificuldade até de mastigação, tem muita sensibilidade auditiva, alteração nas condições sensoriais, que são os 5 sentidos. Então a parte gustativa, tátil, olfativa, visual e olfativa, né? A criança não gosta de certos tipos de cheiro, barulhos, ambientes com muita movimentação, crianças com dificuldades de sono, desde muito pequenininha não dorme direito, irritada, chora muito, não vai no colo de ninguém. Então isso são condições que você começa a perceber que não está dentro de um padrão normal do desenvolvimento infantil. E a partir disso você começa a levantar questionamento. Então você
vai falar para a pediatra. A primeira pessoa é a o pediatra, né? é o pediatra médico que está acompanhando a Exato, criança. é o médico da criança. Aí a pediatra vai falar, então vamos fazer uma avaliação. Vamos levar para um psicólogo ou para um neuropsicólogo que vai avaliar essa criança com vários tipos de instrumento, que seriam os protocolos, as escalas e os testes, que vai mensurar essa criança de uma forma qualitativa e quantitativa para alguns tipos de situações importantes de atrasos. Então, ela pode ter aí uma deficiência intelectual, ela pode ter aí uma condição de transtorno, um TDAH. Então, dentro da avaliação, a gente consegue dar a hipótese diagnóstica para essa família. Aí ela leva para o neuropsiquiatra ou para um psiquiatra infantil. E aí fecha-se o diagnóstico e inicia-se um tratamento precoce dessa criança. Porque nós temos um período, né, que se fala das janelas cerebrais. E a neuroplasticidade da criança, ela busca rotas e caminhos diferentes dentro do cérebro para que nós possamos, para que esse cérebro, né, na verdade, ele possa encontrar caminhos para responder aos estímulos do ambiente. Então, por isso, da terapia intensiva, por isso que temos que correr contra o tempo para que essa criança possa superar os atrasos e ficar o mais próximo possível de uma criança típica. Então, já teve casos, né, a própria literatura nos coloca, de crianças que entram aí com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, sem falar, e quando dá 2, 3 anos de terapia, essa criança já está falando, se comunicando, interagindo, aprendendo, indo para o processo de alfabetização. Mas para isso, né, para que esse prognóstico seja bom, é preciso que se faça atendimentos o mais precoce possível. Ieda, fechou o diagnóstico, o tratamento vai depender também do grau do autismo, né? Sim, nós que temos é dividido em três níveis. Nós temos o leve, que antigamente era chamado de síndrome de Asperger, com a nova reformulação do DSM-5 isso caiu, né? Então a gente utiliza mais o nível 1, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é o grave. Mas como é que eu sei que o meu filho é 1, é 2, é o 3? Geralmente, para nós psicólogos, né, e terapeutas que vai trabalhar com a criança, esse número para a gente não diz muita coisa, né? Então a gente vai, o que a gente modifica é o tipo de apoio que a criança vai ter que ter. E então, esse grau pode regredir também, né? Pode, porque assim, quando a criança ela é pequena, nós temos uma ideia do comportamento dela, mas ao longo do tempo do desenvolvimento, a gente pode perceber as comorbidades vindo a aparecer. Então, se fecha o diagnóstico de autismo, mas ao longo desse desenvolvimento, ele pode começar a surgir os outros tipos de transtorno que nós chamamos de comorbidade que vem junto com o autismo, que seria um TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Nós temos as crianças que a gente, ao longo do tempo, a gente vai ver que são crianças com mais dificuldades. Tem aí uma deficiência intelectual associada, crianças que vão ter aí o TOD associado, que é o transtorno opositor, que dificulta extremamente o trabalho da terapia, o trabalho escolar. Crianças com crises convulsivas, que é um dos transtornos mais de comorbidade associada ao TEA, é as crises convulsivas. Então, todos essas comorbidades, elas têm tratamento medicamentoso. O autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ele não tem uma medicação, mas as comorbidades nós tratamos com a terapia medicamentosa. E você comentou, Ieda, sobre a questão da parte intelectual. Muita gente associa o autismo com uma criança ou um adolescente, adulto, superdotado, em questão intelectual. Isso aí não tem nada a ver. A criança pode ter um QI mais elevado, como também pode não ter. Isso tem. Geralmente, algumas crianças dentro do TEA leve, ela vai ter aí uma condição cognitiva na média ou acima da média. Para sabermos se a criança ela é só superdotada, teria que fazer o teste, né, o teste chamado o VISC. Então, ele é um teste de inteligência acima de 6 anos e 11 meses. Nós vamos aplicar esse teste. Então, para ser considerado uma criança apenas superdotada,
tem que ter um QI acima de 130, certo? E às vezes nós vamos ter crianças com diagnóstico de TEA com um QI acima da média, não chegando a ser superdotado. Então, para isso a gente tem que fazer testes também para saber o que essa criança tem. Então, acredita-se, é leve e é super inteligente. E às vezes a criança tem uma inteligência na média, mas tem uma capacidade cognitiva acima também para algumas situações específicas, né? Domina muito um assunto. Então, isso a gente tem que começar a observar com um pouco mais de cuidado. E a pessoa com autismo, a gente estava conversando, ela também tem algumas características, né? Você comentou que geralmente gosta de algo específico, brinca de uma forma específica. Isso. Isso aí também pode ser um sinal, né? Pode. Para a mãe ou para o responsável avaliar. De forma precoce. Quais são essas características? É bem importante essa pergunta, Fernanda, que a maioria das mães falam, e depois que quando fecha o diagnóstico, elas falam, nossa, realmente lá atrás essa criança não fazia isso. Ou me direcionam muitos vídeos, e a gente começa a assistir os vídeos juntos com a família, e nós percebemos que realmente já não mantém um contato visual, não tem uma atenção compartilhada, tem movimentos repetitivos, às vezes a criança é muito agitada, anda de um lado para outro, anda na ponta do pé, não tem atenção compartilhada, tem uma rigidez comportamental para mudanças de rotina. Eu já tive situações de ler na literatura de crianças que a mãe mudou de rota de ir para a escola e ela entrou numa crise. Então, nós temos várias crianças que têm a desregulação sensorial, que não é uma questão de birra, não, ela se desregulou. Todos os estímulos do ambiente foram intensos para essa criança que ela desregula. E ela vai precisar de um tempo maior do que as outras crianças para regular, vamos dizer, voltar a um padrão normal. Não é uma coisa fácil, por isso que entra aí a terapia ocupacional, né, a integração sensorial de Aires para ajudar essa criança a se regular. Então ela tem que fazer essa terapia e também, né, dentro do processo de atendimento com a criança, toda a informação é dada para a família, Fernanda, toda, seja ela na terapia comportamental, seja ela na fono, na TO, toda a família, ela tem o suporte de conhecimento, porque nós, terapeutas, não vamos estar 24 horas com a criança. Então, a família precisa saber o que fazer, quando fazer, como fazer qualquer tipo de intervenção com a criança no momento que ela tem uma crise. E essa questão também de saber aumentou muito, cresceu muito, né? De alguns anos para cá, né, Ieda? Porque a gente vê, lógico, a internet hoje a gente joga autismo ali, aparece milhares de sites. Hoje também a gente tem séries falando sobre autismo, que é o caso da Atypical, né? Isso. Que é da Netflix, que ela conta a história do personagem, eu esqueci o nome do personagem. Também não lembro. Assim, lógico que tem a questão da ficção, tem um pouco, né, dá uma floreada, né? Assim, Isso, dá uma... tem algumas partes esses mitos, né? Que algumas muitas coisinhas. vezes que as famílias falam que o autista é leve, né? E teve um dia uma mãe olhou para mim e falou assim, mas leve para quem? Né? Então, não é leve para ninguém, não é leve para a criança, não é leve para a família, às vezes não é leve para o médico, porque precisa conciliar algumas medicações específicas e às vezes aquelas medicações não vão dar certo. Né? Às vezes a gente tem a criança que tem a gastrite medicamentosa, ou seja, a criança não consegue tomar a medicação bate no estômago, a criança não aceita. Então, a gente tem um processo muito grande e que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Mas existem aí os processos terapêuticos que ajudam essa família nesse acolhimento em relação ao diagnóstico, aos médicos que têm feito um excelente trabalho em relação a todo o diagnóstico precoce, que isso tem ajudado muita família. E por que isso tem aumentado, né? As pessoas me perguntam, Ieda, mas antigamente não se tinha isso. Na verdade, se tinha a falta do diagnóstico precoce. Mas hoje, com as mudanças que ocorreram dentro do DSM-5, conseguimos ter mais diagnóstico precoce do que antes, para que essa criança possa vir a ter o tratamento. Então, hoje a gente tem muita rede social, muitas pessoas falando sobre, né? Só que a gente precisa selecionar o que a gente está escutando e quais são os tipos de tratamento adequado. É muita informação.
E às vezes essa informação não é útil, não é verdadeira, não está pautada pela fake ciência, news. Exatamente, pautada pela ciência. Não está pautada pela ciência. E assim, só que a questão é que ficou mais fácil falar sobre autismo, né? Ficou mais leve. Ficou mais leve e as pessoas sabem mais o que é. Hoje é mais tranquilo você falar sobre algumas questões de uma condição, como é o autismo, Isso. de algumas doenças, de alguns transtornos, por conta das redes sociais, das informações hoje. E o próprio tema, Fernanda, esse ano é: o autista tem que estar em qualquer lugar. E qualquer lugar que ele queira estar. E ele tem o direito, né? A minha professora de um curso, ela colocou assim: quando você vê um autista, o que você vê? Né? Eu vejo um ser humano, com as suas dificuldades, mas também com as suas potencialidades. Então, essa é uma pergunta que eu lanço aí para o público, né? O que você vê quando você vê um ser humano autista, seja ele criança, jovem, adulto ou idoso? O que você vê? Eu acho que a partir daí é mudar essa forma de ver o outro, né? Na sua condição e respeitar. A inclusão está aí para ser respeitada e ser feita, né? Em relação a essa criança que precisa estar em qualquer lugar, no shopping, na escola, numa lanchonete. Ele tem esse direito de estar lá e ser respeitado e ter todas as condições possíveis de ensino, de terapia, né? Então, eu acho que o tema foi bem pertinente esse ano. E a gente fala sobre o autismo também. A gente sabe que tem algumas famílias que não têm condições, né, de pagar uma terapia, pagar um psicólogo, pagar um neuropsiquiatra, um neuropsicólogo. E vem as associações, como é o caso da Associação de Mães de Autistas de Apucarana, que é a AMA. Isso, né? Exatamente. Presidida pela Maria Honorato. Também tem a apoiadora, né, que é a Cíntia Costa, Isso, né? De Paula, que tem feito aí um trabalho maravilhoso. Sim. Junto a essas mães. Hoje a AMA, ela tem uma equipe, né? Que está dando esse suporte técnico para as famílias, né? Em relação ao que fazer e como fazer. Então, esse acolhimento. Isso é bem importante. Sábado, às 10 horas, acho que na frente da catedral, eles também estarão fazendo ali um movimento de conscientização, né? Convido a todos aí para participar desse momento importante, também apoiando a causa do nosso mundo azul. Vai ser sábado, às 10 horas, se eu não me engano. Em frente à catedral? Isso. Ah, sim. Vão soltar balões azuis, isso, exatamente. Né? Porque o azul é a cor do autismo. Do autismo. Isso. Mas também não podemos esquecer das nossas princesas cor-de-rosas, né? O autismo, ele tem um índice maior em meninos, mas também nós temos as meninas. Difícil mais ainda de fechar o diagnóstico das meninas, porque geralmente se há uma camuflagem do diagnóstico em meninas, né? Ah, porque ela é quieta, porque ela é isso, porque ela é aquilo, né? Sempre a gente vai amenizando os comportamentos da menina, e o menino ele é mais expressivo para a sintomatologia do espectro. E aí as meninas acabam fechando o diagnóstico mais tarde, mas também temos as meninas, né? Então o mundo é azul e rosa. Ieda, muito obrigada pela Imagina, sua entrevista, Fernanda. E por esclarecer um assunto tão sério, né? E tão importante aí para a nossa comunidade, que é o autismo, que é uma condição aí, e você falou do respeito, achei muito legal. A gente tem que respeitar todo mundo, né? Não importa a sua condição. E sábado é o Dia Internacional do Autismo. Isso, vamos lá apoiar a AMA, fazer esse movimento, né? Provavelmente nós também estaremos lá, também dando esse apoio a essa causa. E compreender, né, como ficou a pergunta no ar. O que você vê quando você vê um ser humano que tem um espectro autista. Obrigada, Ieda. Imagino que agradeço. E obrigada a todos que nos acompanharam nessa entrevista super legal aqui com a psicóloga de Apucarana, que é especialista nessa área do autismo. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigada.